Olá, seja muito bem-vindo para mais um RLcast, o podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junity. Eu sou o Henrique Zanini e o tema de hoje a gente vai falar como reduzir os custos e aumentar a rentabilidade do restaurante. Mas antes de começar, Junity, quero já contar uma novidade. A gente tem patrocinador, agora o Aibu. Então quero agradecer ao Aibu por acreditar na gente, acreditar no que a gente está fazendo aqui e também na missão, né, que a gente tem de levar a gestão, a informação dos restaurantes para frente. Para quem não sabe, o Aibu é um aplicativo de delivery e o foco do Aibu são cidades pequenas. Então, se você está numa cidade do interior e você quer aumentar as vendas, quer começar a vender na internet, se cadastra no Aibu, tem o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar ali, fazer o teu cadastro, escolher a cidade que você está e começar a fazer vendas online. Eles cobram uma taxa, né, de comissão por cada venda que você faz e as taxas deles são bem menores que aplicativos mais conhecidos e vale super a pena. De onde é suspeito a falar, né? Sou cliente desde a fundação, né, do Aibu praticamente, e desde que eles começaram a atuar na região aqui, o Henrique temos uma história longa com o Aibu e estou bem feliz também com a parceria. Obrigado aí ao Aibu e todos pelo apoio. É o Daniel, a galera aí, é nóis. Isso aí. Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar então como reduzir os custos e aumentar a rentabilidade do restaurante. Esse é um tema bem polêmico, né? Porque a maioria dos restaurantes ou eles querem aumentar a rentabilidade ou eles querem reduzir custos, né? Então, colocar os dois aqui talvez seja um desafio a gente falar, a gente pode ir falando um pouquinho de cada um, mas eu imagino que, começando por redução de custos, né, o que eu percebo é que os donos de restaurante, eles vão muito bem, aí eles chegam num platô, começa a dar ruim, e eles começam a cair o movimento, enfim, e o que eles fazem é acelerar esse declínio com a redução de custos, porque aí eles começam a olhar para um monte de coisa e começam a querer cortar custos de toda que é forma, né? Eu falo por mim porque eu tenho um aplicativo de delivery, então eu sei que dá resultado e o que eu vejo é que eles vêm querer diminuir, por exemplo, R$50 na mensalidade, que é algo que não vai mudar nada na operação do restaurante, mas eles acreditam que vai. E aí eles acabam cancelando o aplicativo e contratando outro, e o que acaba acontecendo é que eles perdem vendas, né? Então eles aceleram o declínio e a gente chama isso de economia burra. Eu imagino que deva ter várias coisas que eles fazem, né? Sem dúvida. E eu concordo com esse termo. Eu acho que quando a gente, e falando como dono de restaurante, quando você está num momento difícil, né, de crise, seja financeira, seja qualquer tipo de crise, a gente viveu a pandemia, viveu várias coisas, né? Então, mas a falta de dinheiro no caixa é uma crise. Uhum. A pandemia foi uma crise. Às vezes, uma alta muito repentina nos preços das mercadorias também pode ser uma crise. Então, em momentos de crise, e falando de crise nesse sentido amplo que eu acabei de falar agora, é muito fácil para o dono do restaurante, no desespero, começar a fazer economias burras, né? Então, como você falou, fazer economia ou diminuir os custos da tua operação não necessariamente quer dizer que você deve economizar em tudo, né? Uhum. Você deve economizar onde é necessário. Só que a primeira coisa que a gente olha, na maioria das vezes, como dono de restaurante, realmente são os ingredientes, porque a grande fatia do faturamento, né, que é reinvestida é em ingredientes. E aí o cara olha lá, esse queijo é o mais caro que tem, vou trocar por um outro melhor. E aí a gente acaba esquecendo que o cliente, ele não é bobo, ele sabe, ele percebe quando a qualidade do produto baixou, uhum. E aí começa um movimento, né? Então, eu não tenho dinheiro em caixa, eu aumento o preço e corto o custo. Aí eu aumento o preço do produto e entrego menos. Se você cobra mais e entrega menos, não é mais competitivo, sim. Tchau, né? Então, a economia burra está sempre aí. Claro, precisamos deixar bem claro aqui, não tem nada de errado em você trocar uma marca boa por outra marca boa e mais barata. O que a gente está falando aqui é trocar uma marca boa por uma ruim. Uhum. Isso não é bom. Que seja perceptível, né? Que seja perceptível. Esse é o tipo de economia que não é bom, né? O sachê da maionese, né, impacta diretamente na qualidade do produto. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Temos falado isso aqui várias vezes. Então a gente tem que cuidar com as nossas obrigações. Uhum. E aí fazer economia é preservar as nossas obrigações e economizar onde a gente pode economizar. Aí tem vários atalhos por aí, né? Então a gente tem que sempre olhar para isso. Lembrem bem, fazer uma economia, enxugar custos e enxugar a tua estrutura é preservar as nossas obrigações e aí sim economizar onde a gente pode, né? Então manter o que é bom, manter o que é rápido, e aí sim dentro disso, entregando o mesmo resultado, a gente pode economizar.
Hoje eu até tava falando com um amigo meu, e a gente tava conversando sobre hamburgueria, ele falou, tomara que o Junit não faça que nem os outros donos de hamburgueria. Eu falei, como assim? Ele, cara, porque eles começam com um hambúrguer de 250 gramas. Aí você pede aquele hambúrguer grandão, que, nossa, você come, você quase não aguenta comer um inteiro. Aí dá um mês, você vai pedir de novo, o hambúrguer tá menor, mas o preço tá maior. Aí dá mais um tempo, você vai pedir, tipo, quase não tem mais hambúrguer, que imagina, 250 vem para 80 gramas, 90 gramas, dá muita diferença, só que o preço ainda é o mesmo. E aí ele me falou, ele citou casos, né, de hamburguerias que ele conhece, ele falou, eu não peço mais lá por causa disso. E ele até me pediu, por que eles fazem isso? Eu falei, cara, provavelmente que eles não tinham o preço correto quando eles abriram. Então foi aí que saiu o tema do podcast. Mas, de fato, com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Não preciso nem saber quem foi o dono da hamburgueria que fez isso, ou quais foram os donos que fizeram isso, mas, sem sombra de dúvida, não sabiam fazer o preço de venda da maneira correta, precificaram errado. Quando perceberam que não estavam ganhando dinheiro, a saída foi diminuir o produto para segurar o preço. Errado, né? Porque o cliente vai perceber a diferença. E se ele aumentasse o preço para manter o mesmo produto, com certeza não seria competitivo. O cliente ia deixar de comprar porque ele já tinha comprado aquele produto por 20 e passou a ter que comprar ele por 40. Naturalmente, não vai rolar porque não é competitivo. Então, pode falar para o teu amigo com certeza que eu não vou fazer isso porque eu sei fazer preço e sei manter padrão. Então, a estratégia está bem clara. A gente vai precificar certo e vai fazer, inclusive, essa semana de testes, precificação, fotografia, que é o assunto do último podcast, né, que a gente falou, e aí sim lançar o restaurante oficialmente. E para você que tem dúvidas sobre precificação, já vou falar que aqui na descrição do link a gente tem um treinamento sobre precificação chamado Precificação Lucrativa, que você aprende como fazer a forma correta, enfim, para você não ter que passar por esse tipo de situação, ou se você estiver passando por esse tipo de situação, você conseguir resolver, né? O que você vai encontrar lá é uma super planilha, que é a mesma que eu vou usar essa semana e eu já uso nos meus restaurantes, que você pode preencher e fazer o preço da forma correta, né? Obviamente, o que a gente vende aqui é uma ferramenta para encurtar o caminho. Se você quiser fazer em casa sozinho, você vai conseguir também, mas talvez com muito mais dificuldade, assim como eu tive, né, que atravessar. Ali, além das ferramentas, tem o passo a passo, né? Economiza muito tempo, porque dono de restaurante não tem tempo. Então, tá bem mais fácil. Mas se for para reduzir custos, falando assim, eu quero... A primeira coisa para reduzir custos vai olhar para o CMV, né, para os ingredientes, como você já falou, mas se eu quiser realmente reduzir custos, para onde que eu olho? Tipo, cara, você falar assim, olhe para essas 3 coisas aqui primeiro. Item número 1, quantidade de saco de lixo que sai da tua cozinha. Eu notei aqui. Esse é o número 1. Esse é o número 1. Preste atenção em quantos sacos de lixo saem da tua cozinha e tenha como meta diminuir essa quantidade de saco de lixo. O que acontece é que, na maioria das vezes, ali tem desperdício, entendeu? Então, se você desperdiça, não é comprando um ingrediente mais barato que você vai economizar, porque o problema está que você está jogando fora, né? Vou dar um exemplo. Primeiro ano de Maimuk, a gente não sabia manipular o peixe da maneira correta. Não estou colocando a culpa em ninguém, era inexperiência. Eu não sabia e nem os meus colaboradores também não sabiam. E a gente não tinha técnica. E aí o que aconteceu? Quando a gente aprendeu a fazer a técnica correta, eu gosto de números, obviamente fui calcular. Comprei tantos quilos de salmão, melhorando o desperdício, fiz a estatística. O que eu descobri? Que no primeiro ano do Maimuk, nós jogamos fora em sacos de lixo pretos que passaram na minha frente e eu não percebi 31 mil reais de salmão em um ano. Só o salmão. Naquela época, 9 anos atrás, 31 mil reais dava um carro popular, né? E a sensação que eu tinha era, poxa, peguei um carro novo e coloquei fogo, né? Joguei fora. Então, preste atenção na quantidade de saco de lixo que sai na cozinha. Item número 1. Tenho certeza que se você rasgar esse saco de lixo e olhar dentro, você vai encontrar coisas que não deveriam estar lá. Primeiro ponto. Como é que resolve isso? Conscientização e muito cuidado, né? Você precisa olhar para dentro do restaurante e entender onde que tem as falhas. Sempre tem alguma falha, algum desperdício, né? Às vezes a pessoa compra mais pães do que deveria e daí o pão seca, tem que jogar fora. Cozinha mais arroz do que deveria e daí não vai todo o arroz, vai fora. Então, o problema não está no preço do arroz, está na quantidade que você jogou fora, né? Então, sempre olhar para o saco de lixo. Item número 1, eu acho que esse é o que pega a maior parte da galera. Esse processo de cozinha, você recomenda que, por exemplo, se o cara é dono do restaurante e não entende de cozinha, né? Ou se ele não está mais lá na operação, ele ficar uma semana lá olhando, enfim, ou só entrar uma noite e olhar os processos, ver o que dá para melhorar, pedir ajuda de quem está cozinhando, porque o que eu vejo é que os colaboradores eles não são tão honestos assim, porque eles não se importam muito, né? Então, não estou generalizando, mas a grande maioria que eu percebo,
é que, tipo, cara, se eu cozinhei 2 quilos e foi 500 gramas, tá tudo bem, tá né? tudo bem. Assim, ó, o que eu vejo nas andanças por aí, mais de 100 empresas, né, mentoradas, é que na maioria das vezes é realmente ingenuidade, né? A pessoa realmente não entende que aquilo causa um prejuízo tão grande, né? Uhum. Então, para quem não sabe, quem é dono de restaurante, mas não entende de cozinha, a melhor saída para quem não tem conhecimento é pergunta, né? É perguntar. Se você for um bom perguntador, você vai conseguir constatar onde é que está o erro ali ou não. Você não pode ser um bom acusador. Se você entrar dentro da cozinha sem conhecer do ofício que os cozinheiros estão fazendo e começar a acusar eles de estarem fazendo coisas erradas, naturalmente eles vão se fechar e a casa vai cair. Agora, se você for um bom perguntador, você vai perguntar por que esse pedaço de tomate foi jogado fora? Por que foi cozinhado mais arroz do que o normal? Cozido mais arroz do que o normal? Por que foi comprado mais pães aqui? Não dava para comprar 10 pães a menos? Então, boas perguntas podem trazer esse olhar diferente para as pessoas. Porque na maioria das vezes a gente está em piloto automático e jogar 3 pães fora no final da noite é normal. Enquanto ninguém perguntar por que se joga 3 pães na noite, né, fora, a pessoa não vai perceber, ela está cega para aquilo. E depois que você fizer as pessoas verem, não tem mais como desver, entendeu? Viu uma vez, prestou atenção, está presente para aquilo, não volta mais. Então, seja um bom perguntador, né? Se você não entende processo de cozinha, pergunte para a tua equipe e para você mesmo, por que eu comprei 10 quilos de tomate e não 8? Por que eu comprei 20 quilos de carne e não 10? E se questione o porquê das sobras, porque aí você vai começar a fazer teu cérebro trabalhar, né? Eu sempre falo para a minha equipe, pessoal, a gente precisa trabalhar muito mais com a cabeça do que com os braços, né? E isso é gerencial e, sem dúvida alguma, é chave para muita coisa. Eu acho que não só perguntar, como perguntar e anotar a resposta, né? Sem dúvida. Porque as pessoas esquecem das respostas. Não só anotar, né, Henrique? Valorizar a resposta também. Porque ninguém gosta de se preocupar com algo e o dono do restaurante ou o líder está cagando para aquilo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que estar presente para isso. Se você perguntou e a pessoa te trouxe uma informação, você precisa mostrar para ela que aquela informação é relevante para você. Se você está pedindo coisas para a tua equipe que não são relevantes, já fica a dica aí. Pare, porque isso, quando for necessário, algo realmente importante, a equipe não vai se dedicar ao que precisa. Eu acho que tomar cuidado que se você não gerencia a equipe hoje, você entrar lá do nada e começar a fazer muita pergunta, vai soar estranho, né? A Com equipe certeza. vai ficar... O que esse cara quer agora aqui? O primeiro módulo do nosso treinamento se chama clareza exatamente por isso, né? A gente precisa deixar claro para as pessoas o porquê das coisas. Então, assim, se você ouviu esse podcast, né, e decidiu que você vai fazer isso, vai ser um bom perguntador dentro da tua cozinha, você precisa chegar e falar para a tua equipe: ouvi um podcast que mexeu com a minha cabeça e eu realmente estou preocupado com algumas coisas aqui, por isso eu vou começar a fazer essas perguntas para vocês. Porque do nada o cara não muda, né? Se você diz porquê daquilo, a pessoa entende. Talvez até venha ouvir o mesmo podcast para entender o que motivou tanta pessoa. E isso começa a gerar um gatilho de comunidade, né? Então, um pertencimento àquele time que vai trabalhar em prol da mesma coisa. Exatamente. Isso é importante, né? As pessoas pertencerem àquilo para elas não ficarem assustadas, né? Exatamente. Você falou o número 1, então eu vou chutar o número 2. O primeiro, então, o desperdício de alimentos. Eu vou chutar que seria o controle do estoque. Sem dúvida. Da mesma forma que o desperdício de alimentos, existem muitos erros na parte de controle de estoque, né? Quer dizer que, aí, sempre que a gente fala disso, vai para um extremo, né? A pessoa generaliza assim e leva lá no extremo, assim, dizendo: então agora eu vou trancar o meu estoque e ninguém mais entra lá pegar nada, né? Eu sou totalmente contra isso. Eu paro do princípio da confiança, né? Eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas, senão não tem por que você ter pessoas, se você não confia nelas. Então, mas confiar não quer dizer que você não pode conferir, né? Então, o controle de estoque está muito mais relacionado à forma como se fazem as compras do que como se armazena, né? Eu vejo pouquíssimos casos, claro, que acontecem de, por exemplo, falta de rotatividade na prateleira, né? O cara compra leite todo dia, coloca os novos na frente, vai deixando os velhos para trás e daí acaba vencendo. Acontece, mas já é uma pegadinha que já não pega mais todo mundo, né? Mas assim, o que eu vejo é muito compra burra, compra errada, promoção que não deveria ter sido aproveitada, e aí isso sim acaba errando, fazendo uma confusão geral. Então assim, saber o quanto comprar, saber se aquela oferta realmente é para você, porque o preço pode estar ótimo,
Mas para o meu restaurante não é um preço bom comprar 100 quilos de carne, porque eu uso 10 por mês. Então, para que eu vou estocar na promoção 100 quilos, né? Se vai dar para 10 meses. Agora, se você usa 200 por mês e o preço para 100 está baratíssimo, para você é uma ótima oferta. Então, é olhar para entender se os preços são bons para você também e para a quantidade que você compra. Então, hoje, na minha opinião, ninguém deve estocar a comida para longos períodos. Primeiro, pela variação de preço que está acontecendo, a gente nunca sabe se está comprando caro ou barato hoje em dia. E segundo, pelo risco de ter alimentos estocados. O estoque da nossa empresa é exatamente igual ao cofre de um banco. A diferença entre o cofre do banco e o cofre da nossa empresa é que lá no cofre do banco tem cédula, moeda, dinheiro, né? E isso não estraga. Pode ficar 10 anos lá, não vai estragar uma moeda, não vai estragar um dinheiro de papel. Né? Agora, no nosso estoque, 20 quilos, 100 quilos de picanha estragam, né? E valem dinheiro igual. Dentro do nosso estoque, vale dinheiro igual. Então, o nosso dinheiro é perecível no estoque. Toda vez que você converte o teu dinheiro de papel, o teu dinheiro, a tua moeda em comida, você está fazendo um câmbio ali, você está trocando uma forma de dinheiro por outra, né? Só que essa forma de dinheiro estraga. Então, diminuir o risco é preservar o máximo de dinheiro que você puder em espécie, em dinheiro, e comprar o menos possível de perecível. Então, estoques bons, na minha opinião, são estoques curtos, né? Eu trabalho para que no domingo à noite, que é o último dia de atendimento da semana, se eu entrar dentro do estoque, der um grito, saia eco. Porque realmente tem que estar vazio. Sim. Se tiver vazio, é sinal que a gente acertou. E daí, na terça-feira, a gente vai repor tudo. Segunda-feira vai repor tudo e vai começar a semana de novo. Então, sempre para 7 dias, 10 no máximo, entender essa dinâmica é importantíssimo. Importantíssimo mesmo. É isso que eu ia te pedir, qual que é o prazo. Então, 7 dias, 10 dias no máximo. Eu sempre aconselho 10 dias. Claro que dentro disso, a gente precisa entender a validade dos produtos. Tem produtos que não duram 10 dias, então vai ter que comprar mais vezes. E às vezes tem a questão de entrega, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns itens que são importados para o Maimuki, que é a parte japonesa do grupo, né? Então, alguns temperos são importados, levam 10 dias para chegar. Então, esses eu não posso comprar só para 10 dias, sim, né? Se deixar acabar, então, tendo como base o tempo de entrega, eu acabo comprando para períodos maiores. Agora, arroz, peixe, coisas que tem fornecedores que entregam na porta do meu restaurante todos os dias, não tem por que eu estocar. Né? O grande segredo aí está em trabalhar com o dinheiro dos outros. Mas como assim trabalhar com o dinheiro dos outros? Se o teu fornecedor te dá 15 dias de prazo para pagar o peixe, por exemplo, por que você vai comprar peixe para 30 dias? Compra para 7, vende esse peixe, paga o boleto e continua trabalhando com o dinheiro dele. Você precisa ter menos dinheiro na tua conta. Então, eu sempre trabalho com essa matemática aí. Eu uso o risco do dinheiro dos meus concorrentes, dos meus fornecedores. A lógica financeira. Lógica financeira, legal, sem dúvida. Eu acredito que controlar o estoque, então, junto com redução de custos de desperdício de alimento, vai mudar a cozinha completamente, né? E só aí já vai conseguir reduzir uma boa parte. E não só isso, vai aumentar a rentabilidade do restaurante, né? Sem dúvida, porque você vai gastar menos, né? Você está desperdiçando menos comida, logo você está fazendo mais dinheiro com o dinheiro que você investiu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que muda todo esse jogo aí, é que perceba que a gente começou falando de diminuir custos e de comprar itens mais baratos, né? O que a gente está falando aqui é uma saída para, sem mexer em marca nenhuma, sem negociar preço nenhum, você já melhorar o teu estoque. E se junto com isso você aprender a negociar preço, negociar prazo, vai aumentar mais ainda, né? Então, sem mexer em nenhuma marca, de nenhum insumo, você já consegue fazer um estrago grande. Então, só que tem que entender que sem mimimi, você tem que entender que a responsabilidade é tua. Sim. E olhando para dentro do restaurante sempre com clareza, né? Entendendo aonde que você quer chegar, como que você quer chegar e principalmente por que você está fazendo isso, né? Porque se você está querendo reduzir custos, talvez você esteja no começo de um declínio, mas o que a gente está mostrando é que você fazendo isso, você vai conseguir aumentar a rentabilidade. Então, um negócio que é ruim, você vai transformar em algo positivo, né? Então, olhando exatamente para a parte de gestão, que é o que a gente vem se propor aqui a falar, enfim. E eu acredito que o terceiro, não sei se é esse ou não, mas enfim, tem várias coisas que dá para fazer, né? Mas o que eu faria seria olhar para o cardápio, porque você já falou bastante da matriz BCG, você executou isso lá no restaurante, né? Conseguiu diminuir 60% do cardápio. E é uma excelente forma de reduzir custos, porque se você diminui o cardápio, você reduz o estoque, diminui o estresse na cozinha e vai conseguir fazer com que a equipe trabalhe muito melhor, porque eles vão ter menos pratos para poder se concentrar, né?
Isso. Quando você olha para o cardápio, você descobre vários gargalos, né? Então, no nosso treinamento do restaurante lucrativo, eu ensino a matriz BCG. Mas, se você não entende matriz BCG e quer ter um ponto de partida, olhe para o ranking de vendas, né? Tire um relatório de tudo que mais vendeu e sem mimimi, se você não tem sistema aí no teu restaurante para tirar um relatório, eu devo lembrar você que quem escolheu isso foi você. Então, pare de reclamar e vá fazer um relatório. Se você tem um sistema, tire o relatório do sistema e veja o ranking de vendas. Com certeza, da metade dos itens que você tem para baixo, vai ter muito poucas vendas. Com certeza, vai ter muito poucas vendas. E nessas vendas, geralmente estão os produtos bomba, né? Então, o que acontece? Para você ter um cardápio grande, você precisa ter uma estrutura grande, um estoque grande e uma equipe grande. Porque cardápio grande exige muita preparação, muito mise en place, muita organização e principalmente muita prática na hora da execução. Então, se a gente já falou de controle de custos, de estoque, de formação de preço como possíveis problemas para aumentar a rentabilidade, com certeza um cardápio mais enxuto pode te mostrar que você tem uma equipe muito grande que ela pode ser reduzida em função da otimização do teu cardápio também. Então, assim, se você reduzir o teu cardápio a ponto de que não precisa mais tantas pessoas para executar aquilo, isso com certeza vai diminuir o teu custo fixo. Porque quando a gente fala de levantar o percentual de custo fixo, grande parte do valor do percentual de custo fixo, que a gente fala para fazer custo, né? Se você não está entendendo, para formar o preço de venda, você precisa saber quantos por cento do teu faturamento representa o custo fixo. Então, se você reduzir a equipe, naturalmente o custo fixo vai reduzir bastante. Não estou dizendo aqui que você tem que demitir, mas na maioria das vezes, muitas vezes, eu já testemunhei equipes superdimensionadas para aquilo, né? E com pequenos ajustes do cardápio, a gente descobriu que mexendo em fluxo, investindo um pouquinho em tecnologia, podia diminuir a quantidade de pessoas trabalhando. E com a quantidade de encargos e salários que isso tem, o custo cai consideravelmente, né? Então, sem dúvida, mexer no cardápio vai ajudar no estoque em tudo isso, mas o principal benefício, na minha visão, se você tem um cardápio muito amplo, é realmente reorganizar a equipe e entender se realmente precisa tanta gente lá dentro. E reduzindo custos, o custo fixo, reduz o preço e você pode escolher, você pode tomar uma decisão, né? Ou mantém o preço e a tua margem vai subir, ou seja, a rentabilidade vai subir, ou você fica mais competitivo, né? Diminui o preço, que talvez esse seja um problema de você estar perdendo clientes, porque o teu preço ficou muito alto em comparação aos concorrentes pelo que você está entregando. Exato. E aí os clientes vão voltar, você vai conseguir também ter o fluxo de vendas, enfim, né? Olhando exatamente para dentro de novo, para dentro do restaurante, que é mexendo no cardápio. Isso que é o mais legal. Eu não sei quanto tempo faz que a gente está falando, mas tudo que a gente falou até aqui são ações que são para dentro, né? São ações de dentro para fora. Não envolve nenhum fornecedor, não envolve nada. É só olhar para dentro e entender onde que você está errado, sem mimimi. Agora, se você não tem coragem de olhar para você mesmo e admitir o que você está fazendo errado, aí você não tem o que fazer, né? É melhor pôr a culpa no outro, né? Exatamente. E eu até anotei aqui, otimizar a equipe, que foi o que você já falou, né? Olhar para as pessoas, para ver o que elas estão fazendo e se talvez elas realmente são necessárias na função que elas estão, enfim, né? Que foi algo que você já trouxe. Exatamente. Então, englobando tudo isso, dica de ouro agora, né? Vou largar aí uma referência. Uma referência para você que quer saber o que é uma equipe boa e o que é um estoque bom, né? Se você pode gastar, o que é recomendado é que você gaste até 50% do teu faturamento total com salários e compras de matéria-prima para o teu restaurante. Então, esse é um indicador. Se você fatura R$100 mil, você tem 50 para comprar todos os ingredientes para passar o mês inteiro e pagar todos os salários da tua equipe. 90% das empresas que conseguem manter a folha salarial e a quantidade de compras dentro dos 50% do faturamento tem lucro, mesmo sem saber fazer preço corretamente. Então, se você quer um parâmetro para seguir, olhe para isso, né? Um start. Faça as contas. Quanto eu gastei de compras, quanto eu gastei de folha. Some isso e veja quantos por cento dá do faturamento. Se der mais que 50%, luz vermelha aí, comece a correr, compre o curso que está aqui embaixo, formação de preço de venda, que você vai descobrir alguma coisa errada dentro do teu restaurante. E falando ainda de cardápio, as análises que eu faço dos clientes, enfim, o que eu vejo é que 80% das vendas vem de 20% dos produtos mais vendidos, né? Vem de 20% do que a pessoa tem no cardápio, que foi o que você falou. Tem muita coisa lá que
Eu não entendo porque os donos de restaurante mantêm, porque o cara vendeu durante o ano, ele fez 3 vendas e tá aquele negócio lá no cardápio, porque, claro, a gente sabe, né? O amigo do filho, não sei quem, pediu uma vez e ele colocou Isso lá, aí, né? é a tia distante que ele ama muito, que pediu para colocar no cardápio aquele prato que ela adora, mas ela mora a 500 km de distância, vem uma vez por ano. É esse tipo de coisa. Tem que desapegar, né? A grande verdade é a teoria de quem é essa mesmo? Sempre esqueço o nome. Pareto disse, né, que tem o princípio de Pareto que fala isso, né? Então, se você analisar, com certeza, você vai perceber que se você deixar 20% dos pratos do teu cardápio lá, que são os que mais vendem, os outros 80 não vão sentir falta. E geralmente eu cortei 60, cara, por cento dos meus pratos, né, do cardápio e ninguém reclamou. E geralmente o top 10, os 10 mais vendidos são que trazem a maior parte do faturamento. Que sustentam o negócio. Né? E aí o cara tem lá 80 produtos sendo vendidos, né? Então tem 70 ali que não... eu tô abrindo agora, né, a Vaca Amarela Burgers, tem 10 pratos no cardápio. 10. E se a gente seguir esse princípio, pode ser que no próximo podcast eu conte para vocês que 2 desses estão me dando todo o faturamento. Provavelmente o que vai acontecer. Vamos ver. Provavelmente o que vai acontecer. A gente falou também agora só de coisas olhando para dentro, né? Você falou um pouquinho de investir em tecnologia, talvez dá para a gente falar sobre isso, porque ainda a gente está olhando para dentro, porque um dos tópicos que eu anotei aqui realmente é fazer negociação de taxas, fornecedores, enfim, mas aí já é olhar um pouco mais para fora, né? Sem dúvida. Falando em tecnologia, eu acho que hoje eu estava falando sobre isso e explicando para uma pessoa sobre engajamento de equipe, né? A gente vai conversar com dono de restaurante, você atende dono de restaurante, eu duvido que cada 10 pessoas que você converse, 9,5 não reclamem dos colaboradores. 11 com 12. Às vezes o cara reclama tanto que vale por 2, né? Então, uma grande questão aqui, que eu sempre falo muito sobre isso, hoje foi uma pessoa conhecer a minha cozinha lá e falou, meu Deus, essa cozinha aqui deixa as coisas fáceis de trabalhar, né? Então, assim, tem que entender isso, né? A gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa entender sobre isso, a gente precisa olhar para dentro. Então, quando a gente fala de tecnologia, nesse conceito, eu invisto em tecnologia para facilitar a vida dos meus colaboradores e para que eles tenham como desenvolver o potencial. O argumento que eu uso é o seguinte, se você quer cobrar resultado de alguém, você tem que dar condições para essa pessoa te entregar esse resultado. Não adianta eu exigir que você me entregue uma massa se eu não te der uma panela para você cozinhar a massa, entendeu? Como é que eu vou te exigir uma coisa se eu não te dou equipamento? E levando isso um pouco mais a fundo, hoje a gente vive num mundo que é muito legal, porque tem solução para tudo, né? Tem equipamento para tudo que você imaginar. Antigamente as pessoas elas tinham que entender a dificuldade e desenvolver um equipamento, né? A gente pode só pesquisar e comprar no Mercado Livre, entrega de um dia para o outro, né? Se você comprar na internet, sempre tem 12 vezes, 24 sempre vezes. Tem uma solução ali, né? Então, e na maioria das vezes essas soluções, além de te gerar economia no processo, te fazem produzir mais. Então, com um equipamento adequado, uma pessoa pode produzir o trabalho de 3 de forma manual, né? Houve uma onda aí de tudo artesanal, né? Que feito à mão é melhor, que essa tecnologia tem que vir. E eu concordo em partes com isso e é sempre uma grande discussão que eu levanto quando eu digo que eu não acho que o artesanal é melhor. Eu acho que o que aconteceu foi uma confusão com a tecnologia, né? Porque veio a Revolução Industrial e o que aconteceu? O fast food apareceu e aí as pessoas, para produzir mais, acabaram industrializando tudo. E, obviamente, não ficou mais um hambúrguer só de carne, né? Ficou um troço que não era legal. Então, na minha visão, o futuro da gastronomia porque todo mundo já entendeu que alimentos com conservante, coisas que o fast food usou lá nos seus primórdios não são bons para a saúde. Então, para mim, a minha visão é que hoje a gente precisa fazer a comida o mais rápido que pode, tanto quanto um fast food, só que o mais saudável possível, né? Então, o melhor possível. E isso que é a mágica do negócio. Então, investir em tecnologia pode te ajudar a otimizar processos, pode te ajudar a ter pessoas que recebam salários menores executando tarefas mais complexas porque tem ajuda do equipamento, isso baixa o custo,
Pessoas que já têm um salário bom podem produzir muito mais. Isso também vai baixar o teu custo, porque você vai vender mais com menos pessoas trabalhando. Vai baixar o custo também. E com certeza essas pessoas vão trabalhar muito mais felizes e engajadas, porque elas vão entender que elas têm condição de produzir aquilo com a estrutura que você fornece. Então eu construo as minhas cozinhas com toda a tecnologia que eu consegui comprar, porque isso eu já provei, eu sou prova viva de que isso traz a rentabilidade muito melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Isso vai fazer com que os colaboradores trabalhem também de uma forma muito melhor, mais motivados. Mais motivados, menos cansados, pessoas, né? mais engajados, né? Isso faz com que retenha. Elas vão passar a ter orgulho, né? Então, quando você fala de alguém que trabalha no Maimuc, eles sabem que a estrutura que está lá não é brincadeira, né? Que tem um robô lá que você aperta um botão e te dá uma porção de 60 gramas de arroz para você fazer um sushi, né? Então isso não é qualquer lugar que tem, né? Não é qualquer lugar que tem. E não que isso vai diminuir a capacidade da pessoa de pensar. Pelo contrário, eu falo para eles, isso vai potencializar a tua habilidade. Se você for bom, você vai produzir muito mais com esse equipamento. Né? E aí eles entendem, opa, então ele não quer me substituir, ele quer me dar condições de ser melhor e mais produtivo. Exatamente. Então, e a gente esse entra é o ponto. no início, né? Que é o desperdício de alimentos. Por exemplo, se às vezes está acontecendo muito desperdício, talvez, agora que você, dono do restaurante, vai saber fazer as perguntas, você pode olhar, será que não está faltando alguma tecnologia que pode ajudar as pessoas a fazer essa redução de custos, né? Porque, por exemplo, você falou, você tem um robô que ele coloca exatamente 60 gramas. Não é 80, não é 90, não é 100, não vai o arroz fora, né? Ele vai cair exatamente o que precisa. Sabe a tecnologia que mais tem impacto numa cozinha que não sabe fazer preço ou não tem padrão? Balança. Simples. É simples. Porque às vezes o cara tá olhando pro saco de lixo, né? Que o Júnior falou que tá passando um saco de lixo na minha frente, fica obcecado pelo lixo para ver se tá saindo desperdício ali. Só que a segunda forma de desperdício que mais pega dono em restaurante é o excesso de comida no prato. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Não tem balança lá. E o cara combina que vai entregar 100 gramas de picanha. E daí, chega o amigo do cozinheiro, cara, 120. Entendeu? Tem alguma coisa errada em entregar um prato com 120 gramas de picanha? Nenhuma. Só que se você fez a ficha técnica com 100, tem. Porque você está cobrando 100 e está entregando 120. Quem está perdendo? O restaurante. Se você está cobrando 100 e está entregando 80, quem está perdendo? O cliente. Exatamente. Então, o jogo mais justo é entregar o que você está cobrando. Né? Então, aí tem que ter um cuidado. Quando você entender que a balança é a principal ferramenta tecnológica de uma cozinha, tua vida vai mudar. E volta no que a gente falou também no começo, que é de não ter o padrão, né? Nas entregas. Tipo, uma hora entrega um hambúrguer de 150, outra hora entrega de 120. Isso também, eu já ouvi comentário, até era um cliente meu, da pizzaria. Os clientes reclamavam que uma hora a pizza vinha com 100 gramas, com 100 gramas não, vinha com um peso, né, com um recheio e tudo mais, e a outra vez que eles pediam já vinha outra pizza que era do mesmo sabor, mas completamente diferente. E aí o que foi percebido? Que a cozinha não tinha padrão, porque eles não tinham a ficha técnica, e óbvio, né, então as pessoas que entravam lá, cada uma fazia do seu jeito, não tinha treinamento, enfim, eles não conseguiam padronizar. Então, imagina a quantidade de coisas que eles jogavam fora ali, por não ter esses padrões, não ter a ficha técnica, e quando fazia essa troca de colaboradores, o caos que era na cozinha para a pessoa que entrou a aprender aquelas receitas, ela aprendia já ali literalmente no fogo, né? Então ela dava o melhor que ela podia, mas cada uma fazia o seu padrão, o seu jeito, e quem acabava se queimando era o restaurante, porque os clientes estavam percebendo isso, eles estavam percebendo a diferença que estava tendo na entrega. Sabe o que acontece nesse tipo de cozinha, Henrique? Vou te falar. Quem compra no começo da noite come as melhores pizzas, e no final da noite as piores. Porque no começo tem muito queijo na bancada, eles fazem uma quantidade de queijo. Vai chegando perto da hora de fechar, eles percebendo que colocaram demais. Aí começa a diminuir. Entendeu? Então a pizza do começo da noite era uma beleza, porque estava sobrando ingrediente, eles fizeram super recheada. Vai chegando no final da noite, vai minguando, a coisa ali vai acabando, começa a diminuir. Então a primeira calabresa da noite é totalmente diferente da última. Isso é uma cozinha sem balanço e sem padrão. Garanto, cara. Pode olhar. Sem ficha técnica. E pode até dizer que tem a balança, mas tá guardada lá. Duvido que tá usando, né? Meus cozinheiros no Maimuc, todos têm uma balança na bancada. Cortou um sashimi, põe na balança. Eles pesam todas as vezes. Todas as porções. Sempre vai conferir. Entendeu? Aí é justo para o cliente e justo para eles. A gente consegue prever quanto vai gastar de peixe. Mas aí uma pizzaria, ela vai pesar a pizza toda vez? Você já viu? Tem um vídeo que mostra, pesquisem aí. Um exemplo, a Domino's Pizza. Eles têm uma bancada que depois que abre a massa e coloca para jogar o queijo,
o operador puxa o queijo e solta em cima e tem um visor com a balança dizendo quantas gramas tem. E o excedente cai num pote que depois eles podem colocar de novo. Nossa, tecnologia. Tecnologia, entendeu? Já existe. Olha que maravilha, já existe. É só procurar o fornecedor e fazer. Ah, Junti, mas eu não tenho como comprar, custa muito caro. Tá, mas uma balança digital custa R$35, R$30 no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar na internet. Camelô, qualquer lugar, R$30, cara, uma balança branquinha de cozinha. Todo mundo já viu uma daquela, vai 2 pilhas. Não tem dinheiro para comprar uma balança igual a da Domino's? Mimizento, né? Pega essa balancinha menor de Tide, um saquinho plástico e coloca. É isso aí, 200 gramas para cada pizza. 300 gramas para cada pizza. Porciona sei lá quantas gramas. E deixa lá 200 saquinho. Pronto. Não precisa pesar. Pega o saquinho, corta, pronto. Tá ali a porção. Resolvido. Então, a maioria das vezes é mimimi. Se eu tivesse uma máquina que nem a do Maimuk, eu faria. Se eu tivesse uma balança que nem a da Domino's, eu faria. Mas faz o melhor que você pode com o que você tem. Pô, se você tem a balança branca, pesa antes, pô. Né? Ah, não. Então não dá. Saquinho é demais, muito trabalho, Junti. A balança da Domino's é demais. Mimizendo de novo. Pega um copo desse aqui, cara. Encha e descubra quanto de queijo que dá a quantidade que vai na pizza. Ah, mas não dá o copo inteiro. Corta o copo, pô. Faz uma marca caneta. O cara vai colocar ali, mas vai dar 10, 15 gramas de diferença. Muito melhor que dar 50, 100, 200. Tá? É previsível. Então, assim, faça uma medida. Faz alguma coisa, você tem que inventar. Um é maior que zero. Eu sei que é muito ruim pesar tudo toda vez. Então, invente um copo de medida teu. Pode ser um copo, um vidro de conserva, pode ser qualquer coisa, desde que você padronize aquilo como uma medida. Pronto, acabou, né? A gente tem que trabalhar, de novo, como eu falo para minha equipe, precisamos trabalhar mais com a cabeça que com os braços. Sim. Simples assim. E essa é uma solução extremamente simples, qualquer um pode fazer, né? Cara, qualquer lojinha de utilidade doméstica tem copinho de tudo quanto é tamanho. É só você achar o teu copo ali e definir, ó. A partir de agora, antes de pôr o queijo na pizza, você vai encher o copo, vai dar uma batidinha aqui e vai jogar na pizza. É isso aí. E antes da gente continuar, você dono de restaurante, sei que você ficou emocionado e quer sair do podcast para ir comprar a balança. Não esquece de curtir, comentar aqui no vídeo o que você tá achando, se inscrever no canal e fique até o final, porque a gente não terminou ainda. Imagino que a galera ficou bem ansiosa agora para sair. Escreva aqui embaixo, eu uso balança pra gente saber que você veio até aqui. Não é tão comum, né? Não é. Infelizmente não é, Henrique. Mas é uma solução super barata, né? Outro dia eu comprei na internet 6 balanças ou 10 balanças por 200 e poucos reais. É um troço... É ridículo o valor perto do benefício que traz, entendeu? Acho que a gente tem que colocar no kit dos nossos alunos do restaurantes lucrativos. Aí, ó, vamos pôr uma balança. E vamos incluir na parte do curso lá que a ferramenta mais tecnológica é essa daqui, uma balança. Boa ideia. E aí, então, olhando para dentro ainda, eu não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar ou não, enfim, mas eu imagino que seja melhorar a gestão financeira. Porque a gente precisa, né, como donos de restaurante, olhar para os números e o financeiro ele é extremamente importante nessa parte que diz sobre redução de custos e aumento da rentabilidade. Porque aí sim, agora a gente vai começar a olhar para aquilo que dá para cortar, ou dá para diminuir, dá para negociar, enfim, né? Com certeza, né? Aí é outro mimimi, né? Porque daí sempre me perguntam, e aí, Junti, como é que você faz a gestão financeira do teu negócio? Eu falo, cara, eu tenho uma pessoa contratada que fica só no financeiro o dia inteiro. Se eu tivesse uma pessoa... Eu não consigo confiar. Eu não consigo confiar, eu não tenho como contratar, custa muito caro. É sempre mimimi, né? Sempre mimimi. Então, dicas básicas, né? Se você não tem tempo para cuidar, estabeleça metas, inverta, né? Se você não tem tempo para analisar, estabeleça uma meta. Júnior, mas você tem uma estrutura, mais de 20 pessoas, é fácil para você controlar o teu CMV, saber quanto gastar. Dica de ouro. Esse vai dar um corte violento. Vamos lá, ó. Dica de ouro. Quer definir o teu CMV e você e o teu restaurante é muito pequeno, é só você que controla, faz uma conta num banco digital. Pega o cartão de crédito. Né? Daqueles que você pode entrar lá e dizer qual que é o limite, certo? E daí você vai pegar e vai fazer o seguinte. Vendi R$1.000 na semana passada. Essa semana eu posso gastar 30%, que é o meu CMV alvo. CMV, para quem não sabe, tem que estudar, é a quantidade que você gasta com compras, custo da mercadoria vendida, ingredientes para os teus pratos que vai fazer. Pega
esse valor, então, quero 30% do faturamento da semana passada é o orçamento que eu tenho para gastar essa semana. E vai lá e define no limite do cartão de crédito esse valor. Vai fazer as compras. E fim. A hora que der na trave, você vai saber que já gastou. E daí você vai ter que se virar. Você tem que acompanhar o teu limite do cartão para saber se o teu CMV está dentro ou não. Se estourar, opa, peraí, estou fazendo alguma coisa errada. Então, é tão simples, sabe? Eu acho que, olha só a balança. Cartão de crédito digital não tem nem mensalidade. Sim. Não tem. E por que é tão difícil para as pessoas entender que se você ganha 1.000, você pode gastar 300. Se você ganha 10 mil, você pode gastar 30 mil. Simples 3 assim. 3 mil, desculpa. 3 mil. Simples assim. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Né? Então, eu acho que a gente complica muito coisas fáceis. Então, o controle financeiro nada mais é do que usar o dinheiro com inteligência. Né? Não é a planilha que vai fazer a diferença. É como você usa o teu dinheiro. A planilha é uma forma de entender como é que você está gastando dinheiro. E cada um faz do jeito que quer. Mas tem várias soluções aí, simples como empacotar o queijo. Né? Tipo essa, de pegar o cartão de crédito e definir um limite e gastar. Ou pegar em espécie mesmo, né? Vai lá no banco, saca. Essa aqui é a carteira do que eu posso gastar essa semana com compras. E aí você vai ter que se virar com aquilo ali, né? E fazendo uma analogia, o que eu entendo é que quando a gente está falando de planilha, enfim, do que já foi gasto, que você está anotando, é como se a gente estivesse olhando no espelho para trás. Isso. Né? A gente não consegue mais retrovisor, mudar. Já retrovisor. foi, já passou. Você consegue aprender com aquilo ali para tentar mudar para frente. Mas agora, com essa solução que você trouxe do cartão de crédito, quando você define o limite e você se propõe a gastar exatamente aquilo, você está olhando para frente, muda completamente a visão. E o mais louco, para você ver como está tudo conectado, é que se estourar o limite, né? Eu tinha lá 3 mil reais e gastei tudo, preciso de mais. Você vai notar que ou você tem desperdício na cozinha, ou o teu cardápio está dimensionado errado, enfim, vai entrar em tudo aquilo que a gente já falou, né? Desde o começo, exatamente. Então, essa é uma solução sem mimimi, né? Para quem é pequeno mesmo, o cara que vai comprar no atacado, vai comprar na feirinha, vai comprar no supermercado, que nem tem, às vezes, acesso a um fornecedor maior. O que muda numa empresa maior que nem a minha, por exemplo? É que a gente faz compra a prazo com o fornecedor, a gente trabalha com faturamento maior. Então, essa análise por planilhas nada mais é do que controlar o limite do cartão de crédito para quem trabalha sozinho. Então, para a pessoa que vende brigadeiro sozinha, é simples, né? Faz o limite do cartão e vai controlando aquele limite. Fica tudo registrado ali, você não precisa nem lançar na planilha. Você abre a fatura do cartão e já sabe se está dentro ou não está. E outra, o cartão dá 30 dias para você pagar. Você está pagando preço de à vista com 30 dias. Então, se você não tem crédito para comprar no fornecedor direto, é vantagem essa técnica. Sim. Né? Porque você está trabalhando com o dinheiro do cartão de crédito. Daqui 30 dias você já vendeu aquela mercadoria, já fez o dinheiro, já pagou a fatura e já vamos de novo. E assim tudo certo. E vai aumentando o limite, o negócio. E o nome disso, fluxo de caixa. Simples, né? Então a gente enxerga as coisas como grandes bicho-papão, grande coisa assim, né? Tipo, é um grande problema. E, na verdade, a solução, o conceito é muito mais simples. Isso partiu de uma necessidade simples que foi tomando uma proporção muito maior. Funciona para minha empresa hoje, com 3 restaurantes, toda essa galera trabalhando, já não dá mais, né? Como é que eu vou ter um cartão de crédito para comprar para 3 lojas? Já não funciona. Mas o princípio da técnica está ali, né? Simples assim, bem tranquilo, é um fundamento, exatamente. E aí olhando para a planilha, enfim, a gente consegue ver os fornecedores e taxas, o que dá para a gente negociar. Identificar onde trabalhar, né? Que é uma parte importante, né? Porque, por exemplo, se você tem algum fornecedor que está se sobressaindo ali, você acredita que dá para diminuir, enfim. Falando sobre o que eu faço, né, marketing, porque eu vejo muito dono de restaurante, eles se desesperam, às vezes o negócio não está como eles queriam, vou cortar o marketing. Não, cara, vou tentar fazer aqui e tal. Só que eles nem têm o empenho de tentar negociar, né? O que dá pra gente fazer? Dá pra negociar, dá pra diminuir e tal, porque o que eu percebo cara, você vai cortar um negócio que tá trazendo os clientes, né? E eu imagino que eles fazem isso com muitas outras coisas, não só com o marketing, como fornecedores, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, que entra de novo naquela questão da economia burra, mas como que você faz as análises para entender o que realmente dá para diminuir, o que dá para negociar, enfim, porque, por exemplo, aluguel é um negócio que geralmente ele é muito caro, né? Ele vai se destacar lá na planilha, mas você tem um contrato, então talvez não dá para mexer nisso, né? Tudo é negociável. Eu acho que tudo na vida é negociável. Ou não, a gente já tem. Eu parto sempre desse princípio. Então, eu sempre estou negociando. Taxa de cartão de crédito, mensalidade das coisas. Tem que ser um bom perguntador, né? Como é que
não vai te ofender. Você chega lá para mim e fala assim, Júnior, vou ter que aumentar a conta. Para quem não sabe, quem cuida da conta do marketing da minha empresa é a empresa do Henrique. A gente tem parceria não só no RLCast, né, Henrique? Mas se você chegar com aumento para mim, não vai te ofender eu perguntar, cara, precisa mesmo tudo isso? Não dá para a gente dar uma negociada aí? Meu orçamento não é tão alto e tal. Então, eu acho que a sinceridade ela não custa nada, cara. Ela é muito boa, inclusive, né? Porque às vezes você vai provocar a pessoa a pensar também sobre aquilo. E talvez só nessa provocada o Henrique te dê uma solução melhor, então. Pô, mas está caro, mas por que está caro para você? Porque eu estou achando que você não está me entregando bem e tal. E daí eu vou provocar você a me explicar. Talvez a gente chegue num acordo de que realmente aquilo não é para a gente e sem ofensa nenhuma a gente encontra uma solução melhor. Então, eu sempre olho e questiono, isso impacta a minha operação e de que forma, né? Então, assim, essa é a qualidade do salmão que eu uso, economizo aqui, isso vai impactar no resultado lá no cliente, sim ou não? Se a resposta for vai impactar, eu não mexo, né? Agora, trocar a agência de marketing vai impactar o meu cliente? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do histórico que você tem. Se a resposta for duvidosa, eu chamo o cara para uma conversa. Olha, estou com um problema aqui, a sensação que eu tenho é que não está valendo investimento. Eu quero entender melhor o que você está me entregando. E pode ser que você me convença que está barato, né? Porque eu vou entender mais a fundo e pode ser que realmente a gente perceba que está caro. Então, eu olho dessa maneira. Primeira pergunta é, impacta o resultado lá no cliente? Se a resposta for sim, eu tenho que cuidar ou trocar por um mais barato da mesma qualidade ou negociar com essa pessoa. Se for não, aí eu já me sinto mais à vontade para negociar, trocar. Desculpa. É legal negociar, trocar, enfim, fazer o que for necessário. Você falou sempre, né? Você sempre está fazendo isso. Então, não é só quando está reduzindo custos, né? Não é quando está só no desespero. É quando você quer aumentar a tua margem, enfim, né? Aumentar a rentabilidade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Os maiores erros que eu já cometi como gestor de restaurante foram em épocas boas. Quando estava tranquilo, estava tudo bem, eu relaxava e errava. Então, eu aprendi que a gente precisa estar ligado o tempo inteiro, né? Isso não quer dizer ser ansioso, não dormir, não. Mas a gente precisa se perguntar sobre as coisas todos os meses para entender se aquilo está justo ou não está, né? Então, tem que estar alerta para isso. Porque em tempos fáceis, qualquer um faz a coisa acontecer. Mas é nas épocas boas que a gente tem que se preparar para as ruins. Ninguém cresce numa linha só. Né? Você vai crescer um pouco e cair um pouco, crescer mais um pouco e cair um pouco. O que faz a empresa ser bem sucedida é cada vez que ela cair, ela voltar mais alto de onde ela estava. Né? Isso vai acontecer na vida, nos negócios, sempre vai acontecer. Então, esse é o jogo, né? É estar sempre presente para as coisas. Juntinho, eu acredito que já estamos quase 1 hora aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar, quer contribuir, enfim, se é isso mesmo. Da minha parte como gestor de restaurantes, eu tinha anotado esses tópicos. Eu acho que assim, para fechar mesmo realmente, né, o grande tema, aumentar a margem de lucro e reduzir custos, né? A grande pergunta que você tem que fazer, e aqui é uma dica que vale ouro mesmo para fechar. Eu quero dar essa dica porque eu acho que essa vai valer essa hora aqui dos caras escutando a gente, sabe? Então, assim, você precisa entender que todas as tuas escolhas não podem te desconectar da tua raiz. Se você nasceu para ser a melhor hamburgueria da tua cidade, as tuas escolhas na hora de economizar os custos não podem te afastar disso. Se você nasceu com o propósito de ser a melhor hamburgueria da cidade, você tem que ter uma embalagem adequada. Você tem que ter melhor do que os outros. Então, economizar numa embalagem, se o teu propósito é ser a melhor hamburgueria da cidade, comprar a embalagem mais barata que tem, que vai te colocar abaixo disso dos teus concorrentes, pode te ajudar a reduzir custos, mas vai reduzir o teu empenho, a tua autoestima, porque você nasceu para ser uma coisa, você está sendo outra. Então, todas as tuas escolhas para maximizar teus lucros e para diminuir ali a parte de custos não podem te afastar da tua essência. Se você nasceu para ser a melhor hamburgueria da cidade, está pensando em pôr marmita para vender na hora do almoço, só pensando em aumentar o lucro da tua empresa, isso pode aumentar o lucro da tua empresa, mas vai te frustrar a longo prazo. Então a grande dica é essa: jamais se afaste da tua origem. Você precisa entender por que você colocou aquele restaurante no mundo. E sempre que você for tomar uma decisão, você precisa se perguntar se isso te afasta ou te aproxima do teu propósito.
Se te afastar, cuidado, porque pode ser uma economia burra ou ambição demais. E isso pode te prejudicar. Espero que tenha entrado na cabeça dos donos do restaurante. Se você voltar e ouvir umas 3 vezes, todas as vezes que você ouvir, você vai pensar em alguma situação diferente. Isso muda, né? Tenho muda completamente o jogo. Muda o jogo. Isso com relação a qualquer escolha. Quero escolher uma agência de marketing nova. Essa agência me aproxima ou me afasta do meu sonho, do que eu nasci para ser, do que eu quero para minha empresa? Se a resposta é te aproxima, considere pagar o valor e diminuir o custo em outra coisa. Você vai deixar de fazer economia burra, porque a gente também não pode esquecer que, às vezes, alguns investimentos vão te aumentar o faturamento, né? E a gente joga com a régua que está agora. Eu vou contratar o Henrique. Agora eu ganho 10 mil por semana. Mas se eu contratar o Henrique, eu posso ganhar 15. E se ele me ajudar a ir para esse resultado, por que não? Né? Então, esse é o jogo. É perceber quem te traz resultado, o que te traz resultado, não quem te traz resultado. Porque, às vezes, uma marca melhor de queijo vai melhorar o teu resultado. Uma carne melhor vai melhorar o teu resultado. Uma agência melhor vai melhorar o teu resultado. Então, o jogo não é só cortar. O jogo é entender como que eu estou gastando. Exatamente. E o retorno que isso dá. Não existe retorno sem investimento. Sem investimento. Ponto. Né? Então, essa é a grande dica para fechar aí o podcast hoje. E é isso, então, galera. Se você chegou até o final, não se esqueça, então, deixa teu comentário aí pra gente saber se você gostou e o que você tá achando do podcast. Se você tem algum tema que você quer que a gente traga aqui. Esse tema hoje surgiu de uma conversa informal minha, né? Eu vi que tinha algo ali que dava pra gente falar. E não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.